lugar onde você está sentado, que você pedisse aí para Deus, para Ele falar contigo, para Ele tornar o seu coração um pouco mais sensível essa noite, para que realmente a gente consiga ouvir a voz do Espírito, beleza? Aí eu vou deixar um tempinho, você faz essa oração, pede para que Deus realmente fale através da minha vida, e depois eu oro e a gente começa. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Enquanto essa chuva cai lá fora, a gente pode reconhecer a Tua glória, Senhor, se manifestando. A gente percebe que você tem controle de todo o universo nas suas mãos. Você faz chover quando você quer. Você faz o sol aparecer quando você quer. Você faz as estações, Senhor, surgirem em cada ponto desse planeta, Senhor, da forma como você pensou desde o início, Senhor. A gente te agradece porque, apesar de todo momento que a gente vive no nosso país, de tensão política, você continua reinando e governando sobre todo o mundo, Deus. Nada foge ao teu controle, nada foge ao teu poder, nada foge, Senhor, à tua grandeza, Senhor. E diante desse Deus tão grande e majestoso, essa noite a gente quer se curvar, Deus. A gente quer se curvar na tua presença, reconhecendo que só você é Deus, que só você é Senhor, que só você merece culto, só você merece adoração, só você merece honra, glória e louvor. Senhor, a gente quer te engrandecer, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, com muito temor no meu coração, que você quebrante nessa noite, Senhor, os nossos corações, que você fale com a gente, Senhor, e que a Tua palavra possa encorajar, Senhor, o nosso coração, e que a gente saia daqui sedento por você, querendo te adorar mais, querendo te buscar mais e viver para a Tua glória, Senhor. Por quem você é, Senhor, mostra para a gente o tamanho do Teu amor pela nossa vida, o tamanho da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Transforma o nosso coração mais uma vez nesse lugar, nesse momento agora, Pai. Que nada distraia a gente, Senhor, nem o barulho da chuva, Senhor, nem as coisas, Senhor, que tomam conta às vezes dos nossos pensamentos, Senhor. Que a gente agora consiga só olhar para Jesus, para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na década de 1960, no finalzinho dela, início de 70, um cara chamado Walter Mitchell, ele conduziu um estudo que foi chamado de experimento do marshmallow. Você já ouviu falar? Você já viu aquele vídeo que a gente vê das criancinhas aqui, que elas ficam olhando para o marshmallow e tal, mas enfim, o estudo ele é feito dessa forma. Você pega várias crianças, coloca numa sala, coloca ali um marshmallow na frente delas e fala para elas o seguinte. Esse estudo foi conduzido primeiramente por esse cara lá na década de 60, depois ele foi repetido várias vezes. E aí hoje, se você for no YouTube e procurar, você vai ver vários desses estudos que foram replicados e reproduzidos, beleza? Mas inicialmente ele foi feito com esse cara lá atrás. E como é que era o experimento? Era o seguinte, ele colocava um marshmallow na frente de uma criança, e aí ele falava para a criança o seguinte, olha só, se você esperar 15 minutos sem comer esse marshmallow, eu volto aqui e te dou mais um marshmallow, e aí você vai poder comer 2. Era um estudo para ele analisar a questão da recompensa retardada, para ver o quanto aquelas crianças conseguiam aguentar e ver se elas realmente entenderiam que seria melhor para elas esperar um pouquinho, apesar daquelas tentações ali, daquela tentação daquele marshmallow no primeiro momento. E é muito engraçado quando você vê, pelo menos os vídeos de agora recente, a reação das crianças, cara. Elas ficam desesperadas. Aí umas pegam o marshmallow e ficam olhando. Aí elas param, ficam assim, olhando para aquilo. Umas dão uma lambidinha assim e devolvem. É uma parada bem tentadora assim mesmo. É engraçado demais esse vídeo. Tem umas que viram de costas, né, para conseguir esperar e tudo mais. Mas, enfim, esse estudo foi conduzido lá atrás. E aí, 10 anos depois, esse mesmo cara, ele teve a ideia de reavaliar essas crianças, agora um pouco mais crescidas. E aí, a conclusão que ele chegou foram algumas.
e aí eu vou citar aqui, e ele percebeu que as crianças que foram mais resistentes, que aguentaram mais para esperar o segundo marshmallow e ter 2 no final de 15 minutos, ele chegou à conclusão que essas crianças tinham maior autocontrole em situações de frustração, que essas crianças, 10 anos depois, tinham maior resistência a tentações, que elas tinham maior inteligência, elas tinham maiores notas no colégio dela, nas provas, elas tinham maior autoconfiança, elas tinham uma menor propensão a ter atitudes imaturas, elas tinham uma menor propensão a se envolver com substâncias ilegais. Enfim, são vários resultados interessantes e legais para a gente analisar. Ou seja, aquelas crianças que não foram impulsivas no primeiro momento, que aguentaram, por mais que elas tivessem se sentido muito tentadas, elas resistiram, e a gente pode perceber que na vida dessas crianças que realmente conseguiram resistir e esperar, entendendo que a recompensa seria melhor se elas esperassem, a gente pode ver esses resultados na vida delas. Só que um dos resultados desse experimento foi o que mais me chamou a atenção, que foi o seguinte: preste atenção nesse resultado. Quanto maior a sensação de confiança na recompensa prometida, quanto mais elas confiavam que de fato elas iam receber um segundo marshmallow, mais determinante era a escolha daquelas crianças em esperar. Quanto maior era a sensação de confiança que elas tinham, que elas iam ter aquela recompensa prometida, mais determinante, mais isso ajudava elas a decidirem esperar pelo segundo marshmallow. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu olho para a minha vida e para a nossa vida como cristãos, e eu acho que a gente vive exatamente assim. A gente, às vezes, tem uma agonia e uma sensação de desespero. A gente parece que não sabe esperar. A gente sabe que a nossa vida não acaba aqui nesse mundo. A gente sabe que a nossa vida, a nossa casa final dada por Deus, ela está lá no céu. A gente sabe que um dia a gente vai ver o nosso Salvador face a face. A gente sabe que a vida perfeita, ela ainda vem. E a palavra garante para a gente todas essas promessas do porvir. Mas a gente é tão rápido e tão impulsivo em desanimar diante de algumas dificuldades na nossa caminhada. A gente é tão rápido em aceitar uma coisa que é mais perto, que é mais palpável, que vem logo aqui, que está aqui na minha mão hoje. A gente é tão desesperado às vezes diante de algumas lutas. A gente se sente tão desanimado quando a gente está numa provação. É muito difícil para a gente como cristão, às vezes, esperar no Senhor em algumas situações na nossa vida. Ter a certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas. E aí vem a grande questão para o nosso coração aqui, essa noite. O quanto a gente tem confiado de verdade no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mais ainda, o quanto a gente confia que a nossa vida perfeita vai ser apenas na eternidade. E aí eu queria ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler junto esse texto. Paulo escreve aos cristãos em Corinto: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Esse texto é um texto de encorajamento que nos aponta para a eternidade. Que desafia a gente a parar um pouco, a analisar a nossa vida, ainda que a gente esteja vivendo em dificuldade. E ele desafia a gente a olhar lá para frente, para o que a gente ainda não consegue ver. Ele faz a gente lembrar da vida eterna. Ele ensina para a gente que todos nós, cada um de nós que está aqui, eu e você, a gente passa por várias provações, mas a nossa vida aqui, ela não é o fim ainda. E diante disso, a gente precisa viver com os olhos no que é eterno.
Qual que é o contexto desse texto que a gente leu aqui? No capítulo 4, Paulo ele vem descrevendo o que ele estava vivendo enquanto ele pregava o evangelho numa viagem missionária que ele estava fazendo. E ele diz que ele e os companheiros que estavam com ele trabalharam com muita diligência, com muita sinceridade, fidelidade. E ele vem dizendo que os sofrimentos que eles estavam tendo pelo evangelho eram muito grandes, embora eles se sentissem sim sustentados pelo Espírito. No entanto, as perspectivas da glória eterna que eles tinham firmes no coração eram capazes de impedir que os cristãos desanimassem diante das aflições. Os cristãos daquela época, eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado e que essa ressurreição de Jesus era direito e era garantia da ressurreição deles também. Eles viviam com essa certeza no coração, a esperança que eles tinham dessa ressurreição é uma esperança tão forte, tão intensa, que ela é capaz de animar a gente, animar o nosso coração no dia do sofrimento e até mesmo diante da morte. A perspectiva da vida e da felicidade eternas eram que fortalecia e consolava o apóstolo Paulo. E aí, com isso em mente, com essas coisas todas, Paulo escreve isso que a gente leu aqui essa noite. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. E ele continua a descrição dele, cara, o que às vezes a gente considera pesado, longo, doloroso, pela fé, se torna leve, se torna curto, se torna somente momentâneo. Já vai passar. O peso de todas as aflições temporais que a gente vive nesse mundo é muito leve, se a gente for comparar com o peso da glória por vir, que vai durar toda a eternidade. E nós, como cristãos, vamos participar disso. É um texto de esperança para o nosso coração. E, cara, se Paulo chamou de leves e momentâneas as provações deles que foram tão pesadas, fortes, frequentes, quão pequenas devem ser as nossas dificuldades na nossa caminhada. E aí Paulo termina encorajando a gente a olhar para aquilo que não se vê, para a eternidade. Aí nesse momento é a fé que vai manter a gente firme até o fim. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você, de verdade, para você refletir no teu coração. Você tem se sentido desanimado ultimamente? Com relação às coisas de Deus? Você tem se sentido desanimado no ministério que Deus te deu? Você tem se sentido desanimado na sua caminhada com Deus? Na sua igreja, aqui no Gol, na sua rotina diária? Eu queria dizer com absoluta certeza que a palavra, ela dá a solução para a gente. Quando a gente analisa a palavra sob essa perspectiva das dificuldades que a gente pode enfrentar na nossa caminhada com Jesus, se a gente não olhar para a eternidade com esperança, tendo certeza de que a nossa recompensa vai vir, não hoje, mas lá na frente, a gente vai falhar. A gente precisa aprender a olhar para a eternidade. O que a gente tem feito da nossa vida? O quanto a gente tem depositado a nossa confiança nos valores eternos? E aí a gente vai olhar para o texto. Esse texto vai ensinar algumas coisas para a gente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, como cristãos, vamos passar por tribulações. Os crentes sofrem tribulações. Paulo começa aí o versículo 16 falando, cara, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ele já está falando de um momento dele já de dificuldade, a gente se desgasta, isso é natural para a gente. Essa é uma verdade difícil da gente se deparar, é complicado. Porque assim, enquanto a gente passa por algumas dificuldades pequenas, tranquilas, a gente até consegue entender e consegue viver essa verdade. Porque tem dificuldade que é tranquila. Às vezes é só uma prova que eu preciso estudar, às vezes é só uma coisinha que eu estou passando hoje, às vezes foi só uma coisa que entrou atravessada, eu fiquei chateado, mas é uma dificuldade, beleza. Pô, o crente passa por dificuldade, estou passando por isso agora nesse momento, é luta. Isso eu consigo entender. O problema é quando a gente enfrenta uma coisa maior, uma coisa que é inesperada, uma coisa que parece difícil demais para a gente carregar na nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas vezes eu questionei a Deus em momentos em que eu me senti sozinho, que eu me senti totalmente desamparado,
eu me senti totalmente fraco. Uma situação, por exemplo, antes de eu conhecer a Lê e da gente casar, cara, quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e eu ficava pensando, Senhor, será que eu nunca vou encontrar, por exemplo, alguém para passar o resto da vida comigo, para estar do meu lado no momento da caminhada, das dificuldades? Cara, eu estou abrindo o coração porque foram momentos muito difíceis. Eu sei que às vezes a gente passa por esses momentos. E não são só esses momentos. Tem gente que vive num lar em que só você é cristão e os seus pais não são. Tem gente que passa por dificuldades na faculdade, que passa por lutas, que passa por várias provações. As dificuldades na nossa vida, elas fazem parte dos propósitos de Deus. Os crentes passam por tribulações, por dificuldades, por problemas. Uma coisa tem que ficar um pouco clara aqui, eu não estou querendo dizer que a gente tem que passar por dificuldade, sacou? Eu não estou querendo dizer isso, não estou querendo exaltar aqui os problemas da nossa vida. Quanto mais eu sofro, mais santo eu sou. Beleza, que venha mais sofrimento sobre a minha vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Sabe, essa questão da penitência, do autoflagelo, e Deus vai ver o quanto eu estou sofrendo, caramba, isso vai aumentar minha santidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que o fato de a gente passar por algumas dificuldades, por alguns desânimos na nossa caminhada, fazem parte da vida cristã. E a gente tem que entender essa verdade para quando a gente estiver passando por um momento desses, esse momento não acabar completamente com a nossa esperança e com a nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida acontece para a glória de Deus. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu esse trecho de 2 Coríntios, ele vai escrever lá para os Romanos, no capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, Paulo viveu na pele essa verdade. Ele viveu na pele isso aqui no dia a dia dele. Quando ele diz aos coríntios aqui, por isso não desanimamos, ele não está usando aqui algumas palavras só vazias para encorajar os cristãos ali, enquanto ele mesmo está desanimado. Enquanto ele mesmo está se sentindo abatido com as tribulações que ele está sofrendo. Cara, Paulo passou por várias coisas tão fortes que ele achou até que ele ia morrer em vários momentos nessas tribulações que ele sofria. Ele escreve, por exemplo, na própria carta aos Coríntios, nessa mesma carta que a gente leu aqui, lá no capítulo 1, no verso 8. Abre aí tua Bíblia, só para você acompanhar comigo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. É só trazer um pouquinho para trás, na mesma carta que a gente leu. Paulo escreve, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo, no início da carta, que ele depois vai dizer lá no capítulo 4, por isso a gente não desanima, porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, cara, no início ele diz já de algumas coisas, ele sofreu tanto que ele achou que ele ia morrer no meio da tribulação dele. Eu vou falar um pouquinho mais das tribulações que Paulo sofreu. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 16, versículo 22. Atos capítulo 16, verso 22. Olha o que vai estar escrito. Abriu? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não bastasse açoitar, não bastasse prender, ainda prendeu o pé dele no tronco. E aí o que Paulo e Silas fazem? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Isso é uma das tribulações que Paulo sofreu. Cara, açoite. Sabe o que é açoite? É chicotada, meu irmão, nas costas. É lanhar mesmo as costas, é deixar as costas marcadas mesmo, assim, sangue jorrando, a carne do lado de fora.
Ele sofreu isso pelo Evangelho. Em outro momento, você vai ver depois lá em Atos, no capítulo 27, versículo 20 em diante, Paulo passou por uma tempestade tão violenta que ele fez com que as pessoas a bordo do navio, as pessoas a bordo do navio, a tempestade era tão violenta que as pessoas realmente desistiram de toda a esperança, cara. Mas Paulo tinha certeza que ele não ia morrer ainda naquele momento e ele encorajou aquela galera ali. Ele falou que o navio ia encalhar numa ilha, mas todos iam se salvar. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Ele sabia, ele viveu isso na pele dele. Por isso que ele encoraja os crentes a não desanimarem. Ele estava falando muito sério isso aqui. Ele era um cara que podia falar, olha só, não vamos desanimar não. A gente vai sofrer pelo reino, a gente vai passar por dificuldade, por tribulação, mas isso não vai fazer a gente desanimar. Isso não vai abater a nossa vida. Paulo aqui não estava usando uma palavra de autoajuda, de motivação, vamos motivar essa galera, porque a vida cristã está muito difícil. Não, ele viveu na pele isso, risco de vida. E aí no capítulo 4, Paulo, no próprio trecho que a gente leu aqui essa noite, ele começa falando que ele não desanima pela esperança que ele tem. Pela esperança que ele tem. Ele vai dizer que, embora o corpo dele estivesse enfraquecido por causa dos sofrimentos que ele estava suportando, o espírito dele estava ileso, estava forte, estava animado. Querido, enquanto a gente estiver nesse mundo caído, a gente vai passar por tribulação, mas isso não é o fim. E aí vem a boa notícia para a gente aqui essa noite: a nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não acaba aqui, a gente está aqui de passagem. Apesar dos desgastes, das lutas que você pode enfrentar, das dificuldades que você tem no seu dia a dia, sejam elas quais forem, tenham elas a intensidade que elas tiverem, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém, querido? A gente tem essa excelente notícia. Apesar da gente passar por tribulação, por dificuldade, por desânimo, a gente pode ter a certeza de que a nossa vida não termina dessa forma. Ela não vai terminar com sofrimento. Tem um cara chamado Jim Elliot, foi um missionário cristão que viveu na década de 40, 50, 60. Ele foi um cara bastante conhecido. No final da história vocês vão lembrar. Mas ele, em 1952, sentiu o chamado para evangelizar os índios Quechua, lá no Equador. Não sei se você já ouviu a história desse cara. Depois você lê com calma que tem coisas muito legais da vida dele. Mas, enfim, em 1952, ele sentiu no coração de evangelizar uma tribo de índios Quechua lá no Equador. E ele vai para lá. Em 53, ele se casa com uma mulher que ele conheceu na faculdade que eles estudaram juntos. E enquanto eles estavam trabalhando com essa tribo Quechua, o Jim Elliot começou a se preparar para alcançar uma outra tribo, chamada Huaorani. E aí ele e mais 4 missionários se juntaram e foram em direção a essa tribo, com o intuito de evangelizar. E aí eles começaram a preparar uma estratégia para se aproximar dessa tribo, que era um pouquinho mais violenta. E aí no primeiro momento eles fizeram contato de avião, passaram por cima, jogaram lá uma cesta para enviar presentes para esses índios, para começar a ganhar a simpatia deles, e falaram com esses índios por megafone, à distância. Aí eles decidiram construir uma base perto desse vilarejo, dessa outra tribo, e aí começaram a se aproximar. Lá eles foram abordados por um grupo desses índios novos, dessa tribo Huaorani, e aparentemente essa tribo começou a simpatizar com esses missionários que tinham se aproximado deles. E aí eles começaram a se sentir um pouco mais encorajados, a partir desses encontros um pouco mais amigáveis com esses índios, e aí começaram a se aproximar mais, e aí começaram a planejar uma forma de visitar definitivamente e entrar naquela tribo ali. De repente, do nada, eles foram surpreendidos por 10 guerreiros dessa tribo, Huaorani, que pegaram esses 5 missionários e mataram. Mataram de uma vez só. Jim Elliot viveu uma vida que expressava de verdade que o trabalho dedicado a Jesus era mais importante do que viver para ele.
E aí dele é aquela famosa frase que a gente já ouviu aqui algumas vezes nesse púlpito: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Lembra dessa frase? É dele, desse cara. Elliot foi para a eternidade certo de que cumpriu o chamado de Deus para a sua vida. Queridos, a boa notícia é essa: a gente pode até morrer pelo Evangelho, mas a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. O fim da nossa vida não está nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele ensina justamente a gente a enfrentar as lutas do dia a dia, tendo em mente a verdade da eternidade. Ainda que a gente corra risco de vida. E aí ele vai dizer no verso 18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uma vez que a gente tem a esperança dessa bênção, a gente tem que viver todos os dias com os olhos fixos naquilo que é eterno. É isso que a palavra ensina para a gente. A nossa vida nessa terra ela é muito curta. Ela é muito breve para a gente perder tempo com coisas que não vão fazer parte da eternidade. Davi, ele experimentou essa sensação da brevidade da vida. Ele escreve lá no Salmo 39, verso 5, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais essa verdade se torna real para a nossa vida. Mais essa verdade se torna algo totalmente intenso para o nosso coração. Comparado à eternidade, a nossa vida é como um sopro. Acabou. Isso não significa de forma alguma que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades não importam para Deus. Pelo contrário, Ele se importa tanto que Ele se entregou pessoalmente para acabar com todos esses problemas em Jesus. E a promessa de Deus para nós é uma eternidade sem mais dor, sem mais sofrimento. Olha o texto lindo que está escrito em Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Na eternidade a gente não vai ter mais dificuldade, a gente não vai ter mais os problemas que a gente tem hoje, a gente não vai ter mais o desânimo que a gente tem hoje, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais desafeto, não vai ter mais hipocrisia, não vai ter mais egoísmo, não vai ter mais política. Em nome de Jesus. Diante dessa esperança, Paulo encoraja a gente a colocar essas promessas da eternidade em mente quando a gente passar por momentos difíceis. A nossa vida não acaba aqui. A sua vida, querido, não acaba aqui, não acaba nesse mundo. Ela não se resume a isso que você vive aqui e quando você morrer acabou. E a última coisa que esse trecho vai ensinar para a gente é que só resta para a gente viver pela fé. O cristão precisa de fé. O escritor de Hebreus, ele vai ensinar para a gente, lá no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra de Deus ensina para a gente que a fé é o meio pelo qual a gente agrada a Deus. Porque a gente, primeiro, precisa acreditar que Ele existe, e segundo, a gente precisa acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Mas aí eu olho para a minha vida e eu penso, cara, quantas vezes eu vivo como se Deus não existisse? Quantas vezes eu já tomei atitudes como se Deus não fizesse parte da minha vida, como se Ele não se importasse, como se Ele não fosse o meu Deus que está do meu lado, que cuida de mim todos os dias? Cara, quantas dificuldades eu já passei sozinho. Eu quis resolver com a força do meu braço, eu quis resolver com a minha inteligência. Eu achei que eu ia conseguir fazer aquilo ali sozinho. A fé é o que vai ajudar a gente a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê.
É um paradoxo legal esse, né? A gente vai fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Quando eu não conseguir enxergar o meu Deus no meio da angústia, a fé é que vai me dar a certeza de que Ele está ali do meu lado. A fé é que vai ajudar a gente a enxergar o que a gente ainda não vê. O que a gente ainda não vê? A eternidade. A fé é a única coisa capaz de manter o nosso olhar na eternidade. E aí, quais são os nossos desafios, então, diante disso tudo que a gente ouviu? Diante do fato de que os crentes sofrem sim tribulação, isso acontece. Só que a nossa vida não termina aqui e a gente precisa de fé para viver a nossa vida no nosso dia a dia. Querido, qual é o desafio que você tem na tua vida? Diante dessas verdades da palavra. O primeiro deles é que a gente tem que aprender a não desanimar diante das tribulações. A gente precisa aprender a não desanimar diante das dificuldades. Os crentes passam por tribulações, mas o próprio Jesus ensinou para a gente que isso aconteceria. Só que Ele ensinou dando a certeza da paz dEle. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele estava falando do momento que Ele ia ser levado aos céus e ia ficar do lado do Pai. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. A nossa resposta diante das lutas é não desanimar. É a resposta cristã e bíblica diante das tribulações e das dificuldades que vêm sobre a nossa vida. A nossa forma de reagir às dificuldades vai mostrar o tamanho da nossa maturidade espiritual. Você já viu uma criança quando ela é contrariada? O que ela faz? Ela esperneia, ela não aceita aquilo lá, ela berra, ela fica chata, insuportável. A partir do momento que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, vai se tornando uma pessoa mais madura na nossa vida, quando vem uma dificuldade, a gente aprende a ser um pouco mais resiliente, a gente aprende a entender algumas coisas, a gente começa a aprender que a vida não é perfeita sempre. A vida cristã é assim. Querido, você tem se sentido desanimado em frequentar a sua célula, por exemplo? Você tem sentido desânimo de ir lá toda semana? Tem sido cansativo? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso a gente não desanima. Você tem sentido desanimado em ler a sua Bíblia todos os dias? Você tem sentido preguiça? Você tem sentido dificuldade em orar todos os dias pedindo a Deus força para você viver, para você enfrentar as lutas, para você viver uma vida santa? Você tem sentido dificuldade em participar aqui da igreja, servindo ativamente no Gol, na célula, na igreja, em algum ministério? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, não desanimamos. E olha que eu nem perguntei se você, essa semana, foi açoitado por pregar o Evangelho. E olha que eu nem perguntei aqui quem foi apedrejado essa semana por amar Jesus. Eu nem perguntei aqui quem teve preso aí essa semana, porque disse que acreditava na palavra de Deus como única verdade. Nem entrei nesse detalhe. Só perguntei quem está só desanimado no dia a dia. Querido, a gente tem que aprender a enfrentar as dificuldades com maturidade espiritual, amando o nosso Deus, amando a palavra. O segundo desafio para a nossa vida como cristãos é que a gente tem que ter em mente a eternidade. É a forma da gente conseguir vencer isso. A única forma da gente passar pelas lutas do nosso dia a dia é tendo a certeza de que a nossa vida não acaba aqui. Você tem certeza dessa verdade? Cara, hoje, na aula do seminário, hoje também teve, a gente estava conversando sobre isso, assim. Não sei se já parou para analisar isso, para pensar. Antigamente, os cristãos esperavam, por exemplo, a volta de Jesus com uma fé
com uma vontade, com um desejo. Hoje, quando a gente fala volta de Jesus, você já viu aquela brincadeirinha? Vou esperar mais um tempo, deixa eu casar antes. Espera mais um pouquinho, deixa eu viver aqui um pouco, depois Jesus pode voltar. Olha como é que a cosmovisão cristã, cara, a respeito das verdades bíblicas mudou, sabe? Se deteriorou com o tempo. A gente tem que aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus, de que a nossa vida aqui é temporária, a nossa vida aqui é muito curta. Lembra daquele experimento do marshmallow que eu comecei falando? Quanto maior a sensação de confiança na recompensa prometida, mais determinante é a escolha em esperar, mais determinante é a decisão de esperar. O Rick Warren ele descreve no livro Uma Vida com Propósitos: não terão passado 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? O terceiro desafio para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, é que a gente tem que fortalecer e manter a nossa fé. A gente precisa de fé para praticar tudo isso aqui. A fé é o que mantém a gente com a chama acesa enquanto a gente vive. A nossa fé ela precisa ser mantida na palavra de Deus. Ela precisa ser mantida na palavra. A gente só vai conseguir olhar para aquilo que a gente não vê através da fé que a gente tem. A gente precisa acreditar que a gente tem um Deus poderoso que governa todo o universo e que tem todas as coisas nas suas mãos. Isso não significa que não vai ser difícil. Muitas vezes vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser angustiante. Mas Ele vai estar lá do nosso lado. Ele vai estar lá do nosso lado, Ele vai pegar a gente pela mão. Ele se importa com a sua vida e com a minha vida. Viver dessa forma, tendo maturidade, só é possível tendo uma fé forte, uma fé fortalecida e uma fé que permanece. Querido, eu quero concluir chamando atenção aqui para algumas coisas, para a nossa vida. Eu tenho conversado com alguns líderes aqui do Gol, com algumas pessoas que têm exercido serviço aqui, que têm ajudado, sabe, no ministério, e têm se dedicado mesmo para Deus, e a gente tem sentido um desânimo geral no Gol. A gente tem sentido um desânimo assim geral, sabe, no coração, na vida com Deus, na caminhada, no dia a dia. E aí fica aqui para a nossa reflexão. E para a gente acordar, sabe, para a gente acordar, de vez em quando a gente precisa olhar para a nossa vida e tomar um susto, sim. E é melhor isso acontecer enquanto a gente tem tempo ainda, do que quando o tempo passa e a gente não tem mais chance. Será que não está na hora da gente voltar a se apegar às verdades eternas? Será que não está na hora da gente voltar a confiar na palavra que diz que a nossa morada está lá no céu? Que essa vida aqui é só uma passagem para a eternidade? Será que não está na hora da gente entender que a nossa vida aqui nesse mundo só vale a pena se for para Cristo e para o seu reino? E você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, e você pode ter o melhor casamento, e você pode ser a pessoa mais bem vista pelos outros e mais popular de todas. Se a sua vida não for vivida para o reino, vai ter sido uma grande perda de tempo, vai ter sido um grande desperdício. A gente precisa acertar o nosso coração antes que a gente venha dizer: a glória de Israel se foi, a glória da Oceânica se foi, o Deus da Oceânica se foi. Quando a gente estuda um pouco essa carta aos Coríntios, a gente vai perceber que o tom dessa carta, o tom dela, valorize a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja aos Coríntios, e ele está tentando corrigir vários erros e várias coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Então ele escreve várias coisas com esse intuito: cara, vamos valorizar a igreja. Valorize a igreja. Querido, nada melhor do que a gente andar junto, se suportando, se encorajando, se humilhando, reconhecendo que a gente precisa urgentemente voltar os nossos olhos para Jesus. Urgentemente a gente precisa voltar os nossos olhos para a eternidade. Urgentemente a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que não se vê. E aí eu garanto para vocês, no fim vai ter valido a pena.
no fim vai ter valido a pena. Todo o esforço, toda a dedicação, toda a entrega, todo o suor. Assim como Paulo viveu, como Pedro, Estevão, vários cristãos que estão na Bíblia, Jim Elliot, vários outros cristãos que a gente conheceu a história ao longo da história da igreja, eu quero viver com essa certeza no meu coração. No fim, vai ter valido a pena. No fim, vai ter valido a pena. Querido, passa por cima desse seu desânimo aí. Vamos acordar, cara. A nossa vida é muito curta. No fim, vai valer a pena. No fim, vai valer a pena. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, vai ficar para trás, mas o que não se vê é eterno, é para a glória de Deus. Amém? Você fecha o seu olho, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que desafia a gente a viver uma vida mais próxima de você, que desafia a gente a olhar para a eternidade, que desafia a gente a passar por cima das tribulações, das dificuldades, das angústias, do desânimo. Obrigado porque a tua palavra encoraja a gente a ter uma vida santa, Deus. Senhor, a gente quer viver tendo a certeza de que no fim vai ter valido a pena, Senhor, mas tem muita coisa ainda para a gente fazer. Ajuda a gente a viver, Senhor, na tua presença, ajuda a gente a descansar, Senhor, nas tuas promessas que lá na frente vão acontecer, Senhor. Enquanto isso, que a gente trabalhe incansavelmente, Senhor. Quando a gente olha para a vida dessas pessoas que viveram pelo teu evangelho, deram a própria vida, Senhor, que constrangimento que fica no meu coração, Deus. Que constrangimento, Senhor, que vergonha. E às vezes eu fico cansado no meu dia a dia porque eu trabalhei demais, Senhor. Nem sequer eu passei por alguma dificuldade relacionada ao fato de eu amar Jesus. Senhor, ajuda a gente a fazer mais, Pai. Não pelo fato de que se a gente fizer, a gente vai ter alguma recompensa e está tudo na força do nosso braço. Não, Senhor, a gente sabe que a salvação é pela graça, a gente sabe que o Teu amor, Ele não muda independente do que a gente faça, Senhor. Mas a gente quer viver para o Teu reino porque a gente entende tudo o que você significa para a nossa vida. Senhor, a gente foi alcançado pelo Teu amor e não existe nada melhor para a gente, Deus. Como a gente te ama, Senhor. Como a gente te ama, como a gente quer viver para a Tua glória, Senhor. Ajuda a gente a viver de verdade, dia a dia, na Tua presença, te amando, entendendo que essa vida é passageira, Senhor, olhando para a eternidade, Senhor. Ajuda a gente a entender que as nossas dificuldades são tão pequenas, Senhor, que o nosso desânimo é tão pouco, Senhor, perto daquilo que você tem preparado para a gente na eternidade, Senhor. Que a gente seja um grupo de jovens relevante, Pai. Que a nossa vida seja para Te honrar, para Te glorificar, Senhor. E que muitos venham a Te conhecer, Senhor, através do nosso testemunho, para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.